Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, pode ligar as luzes. Vamos manter isso que o Senhor já fez aqui. A presença está tão real, a presença está tão nítida. O poder de Deus está visitando essa igreja. Como cantamos, mais uma vez o céu desceu, mais uma vez o céu vai descer, mais uma vez o Espírito Santo vai trabalhar, mais uma vez a glória vai transformar a tua vida, mais uma vez o Espírito Santo se faz presente no nosso meio, mais uma vez poder vai ser derramado aqui essa noite, mais uma vez a glória vai encher essa casa, mais uma vez vamos sair daqui falando que Deus é bom na nossa vida. Gente, eu vou afastar para aqui porque eu me conheço. Agora eu derrubo minha garrafa. Deus abençoa. Deus abençoa o ministério do louvor. Todo mundo feliz? Todo mundo na expectativa do ano que está chegando, 2026. Já começaram a fazer planos. Aleluia. Gente, deixa eu orar primeiro antes da gente começar. Curve a cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu é bom, Tu é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque essa noite, Senhor, nós sabemos que coisas vão ser geradas aqui no reino. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão com necessidades, com enfermidades, Senhor, que estão distraídas com algumas coisas. Mas, Pai, essa noite nós te pedimos, Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração se volte à Tua presença, Pai, para que Teu Espírito Santo tenha livre acesso aqui no nosso meio, Senhor. Toma Teu lugar aqui nessa casa, Senhor, toma o Teu lugar no nosso coração, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós essa noite, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Pessoal, vamos. Todo mundo tem a sua Bíblia? Seu celular? Vamos fazer nossa confissão de fé, né? O povo está mais desanimado hoje. Vamos lá, vou precisar da ajuda de vocês hoje. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Amém. Fala com fé, porque é verdade, irmãos. Vamos começar a ler a palavra? Vamos ler João 16, do verso 7 ao 16. João 16, verso 7 em diante. Aqui tem um subtítulo, a obra do Consolador. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Amém? Jesus aqui estava perto da sua paixão, perto da sua morte, perto da obra redentora na cruz do Calvário. Ele estava prestes a entregar sua vida por redenção de nossas almas. E naquele momento ali, se você, por exemplo, minha Bíblia
quando Jesus fala em vermelho, se você ler aqui para trás, está tudo em vermelho, porque Jesus está dando muitos conselhos, Jesus está deixando muitas coisas acertadas por aquilo que ele iria fazer, por aquilo que ele iria embora, e ele está começando a falar. Se você voltar em João 14, ele já tem falado do Espírito Santo, ele já tem falado, eu vou voltar aqui rapidinho, não precisa nem projetar, mas ele já fala assim: rogarei ao Pai, e de vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conheceis, mas deixa eu pôr o óculos, senão não vai. Mas vos conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. E Jesus vinha falando, e vinha tratando de muitas coisas, e ele fala do Espírito Santo, ele fala que ele tem que ir por Pai, ele fala que ele tem que ir embora para poder vir aquele outro que nos consolará, que nos guiará em toda a verdade, que nos levará, que trazerá para nós o juízo, a consciência do pecado, a justiça. E esse Espírito Santo, muitas vezes a gente negligencia ele, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não tem o real relacionamento que temos que ter com ele. Nós não entendemos que a pessoa do Espírito Santo hoje, nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo, nós estamos debaixo hoje da dispensação do Espírito Santo em nossa vida. E muitas vezes a gente fica preso em tantas coisas, muitas vezes a gente fica preso em coisas do passado, muitas vezes a gente fica preso naquilo que nossa carne está acostumada, naquilo que nós gostamos, daquilo que nós não queremos mudar diante da presença de Deus, do nosso pecado, do nosso ego, do nosso eu. É tão simples, às vezes a gente fala e prega do Evangelho, a gente fala do poder, do amor de Deus que é simples, do amor de Deus que é perfeito, de um Evangelho simples e puro. Mas as pessoas às vezes ficam presas no passado, como eu falei, no seu eu, e a gente não quer mudar. E no dia que às vezes houve uma palavra de correção, no dia que às vezes houve algo que transforma, né, algo que quer trazer a gente para mais perto, a gente não aceita. E a gente fala: não, vou para outro lugar. Lugar lá eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas hoje a gente vai entender um pouco sobre o Espírito Santo, sobre como estamos vivendo, como estamos olhando Ele, como estamos nos relacionando com Ele. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo hoje habita em nós. Antigamente o Espírito Santo vinha sobre uma determinada classe de pessoas. Ele vinha sobre os sacerdotes, ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre os juízes para fazer alguma obra específica. E ali naquele momento aquelas pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo e eram capacitadas por Deus para fazer milagres, para fazer obras, para fazer aquilo que precisava ser feito. Mas o Espírito Santo ainda não habitava dentro daquelas pessoas. Ele vinha, os capacitava para algo, para uma obra específica, mas ele não morava, ele não habitava. Aquelas pessoas grandiosas que você vê na Bíblia, aquelas pessoas que realizaram milagres, aquelas pessoas como Elias, como Eliseu, como Josué, como Moisés, que batia na pedra e jorrava água, que dava uma ordem, o machado flutuava. Essas pessoas, sabe, Sansão, que com a queixada de jumento matou um exército de inimigos, essas pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo. Mas elas não têm o que vocês têm hoje, que é o Espírito Santo morando dentro do coração. Mas para que isso acontecesse, Jesus teve que morrer, Jesus teve que voltar ao Pai e enviar o Consolador, porque aí o preço estava pago, porque aquelas pessoas ainda não tinham reconciliação com Deus, elas ainda viviam debaixo da lei, elas não estavam ainda sob a graça, elas não estavam ainda sob a nova aliança, que é a qual nós estamos hoje. Mas essa noite o Espírito Santo quer se revelar para essa igreja. O Espírito Santo quer se revelar no coração de vocês, para que vocês entendam que a obra do Espírito Santo ela é perfeita, que o Espírito Santo é que nos capacita para fazer milagres como foram feitos no passado. É o Espírito Santo que nos capacita para andar em justiça. É o Espírito Santo que nos capacita para andar no juízo. É o Espírito Santo que toca o nosso coração, que fala com nossa alma, que faz nós entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque às vezes a gente fica lá atrás, preso em coisas do passado. Presa em... Como tem lugares que às vezes ainda coloca a Arca da Aliança,
lugares que ainda tem um candelabro, lugares que ainda, sei lá, o que mais que tem? Toca chofar. Deus me livre, ninguém vem tocar chofar aqui não. E às vezes a gente fica com essas coisas na cabeça, achando que nós temos que fazer alguma coisa lá de trás, mas nós vivemos uma nova dispensação. Deus habita no nosso coração. O Espírito Santo, sabe, quando a gente estava aqui no louvor, o Espírito Santo me visitou muito. O Espírito Santo visitou muitas pessoas. Era nítido a presença dele, era nítido, sabe, palpável a presença do Senhor aqui. E a gente às vezes está aqui, às vezes a gente fica aqui perdendo um pouco de tempo, sem entender o que o Senhor quer fazer. E o Senhor já fala essa noite. Essa noite é uma noite de redenção. Essa noite é uma noite de conhecimento. Essa noite é o dia que o Senhor se aprazeu, aleluia, de vir visitar corações aqui que há muito tempo não sente a presença do Espírito, que há muito tempo não entende o que a palavra fala ao teu coração. Você vem como uma religião, todo domingo você está na igreja, todo domingo você está aqui, e ainda vem algumas outras coisas, vai no PG no meio da semana, mas a verdade viva, a chama do Espírito, às vezes você está deixando apagar aquilo que Deus quer fazer no teu coração, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eu sei que às vezes a gente reclama assim, por exemplo, quantas pessoas falam, antigamente tinha muitos milagres. A gente não vê os milagres que tinha no início da igreja, na igreja primitiva. E às vezes a gente tem um pouco de culpa nisso. Porque, por exemplo, sei lá, passagem de Pedro. Pedro anda sobre as águas. Está aqui o Léo é pastor, está aqui, tem mais pessoas aqui que fazem seus devocionais. Se eu for falar sobre Pedro anda sobre as águas, o que é que eu vou falar? Eu vou falar que quando há uma ordem de Deus, eu posso andar sobre as dificuldades. Eu vou falar que nada impede, eu posso viver o milagre. Quando Jesus estava dormindo e repreendeu a tempestade, eu vou falar que Deus repreende a tempestade na nossa vida. E é normal, eu não quero inventar a roda não, eu prego assim também. Mas entenda que às vezes quando a gente filosofa muito nisso, a gente esquece que houve um milagre, que verdadeiramente um homem como eu, como você, andou sobre as águas, sabe? Porque houve uma necessidade, houve uma palavra. Jesus, que estava na forma de homem, ele olhou para a tempestade e falou, para, se aquieta. Aleluia, nós queremos filosofar, queremos trazer para a nossa vida material, mas milagres acontecem, aleluia, milagres acontecem. Tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que nós vemos na Bíblia, pode ser repetido no nosso coração, porque o Espírito Santo, o Paracleto, o Pneuma, está dentro do nosso coração, nos capacitando para a obra, nos enchendo de glória, nos enchendo de poder. Essa noite Deus quer ativar pessoas aqui, que há muito tempo está parada, aleluia, há muito tempo você não tem coragem de pegar, há muito tempo você não tem coragem de falar, você não está orando, você está levando sua vida de qualquer maneira, mas Deus te chama hoje, aleluia. Eu resgato minhas filhas, eu resgato meu filho, eu resgato aquele que eu já levantei no ministério, em nome de Jesus Cristo. Esse ano haverá restauração na tua vida. Haverá restauração para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio esse ano. Mas é fácil a gente se perder. É fácil a gente ficar distraído. Não que a gente não ama, não que a gente não está em pecado. Mas é porque nós nos distraímos. Ceia de Natal. Reuni minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, meus sobrinhos. E ali a gente tinha quase 30 anos que a gente não se juntava todo mundo. E quando passou ali, foi muito bom, um tempo muito precioso. E depois eu fui meditar naquilo. E quando eu meditava naquilo, eu fui entendendo que como família, ao longo desses 30 anos, cada um morava na cidade, muitas vezes a gente se afastou, muitas vezes a gente não conversou, muitas vezes a gente não trocou ideias, muitas vezes um magoou o outro, muitas vezes falava 2, 3 vezes por ano. E às vezes o Espírito Santo está dentro do nosso coração, e a gente trata ele assim. Deixa ele lá.
Passa um tempo, passa um ano. Você faz alguma coisa errada, magoa ele. Você faz alguma coisa errada. E a Bíblia fala que ele é uma pessoa, que ele tem ciúme de nós. Sabe, Paulo fala um monte de vezes nas cartas dele, não entristecei-vos o Espírito Santo. E muitas vezes nós entristecemos ele. Como eu já falei, o Senhor já me deu. Porque às vezes quando você tem alguém e você maltrata ele propositalmente, muitas vezes você briga com a pessoa, ela acha ruim e às vezes já toma uma direção. Mas quando você tem alguém perto que você ignora, é tão mais doído. Porque você não sabe se a pessoa está te amando ou está te odiando. Você não sabe se a pessoa está ali, se ela quer você perto ou se não quer você perto. Sabe, o Espírito Santo está falando para vocês. Vocês muitas vezes estão me ignorando. Vocês muitas vezes não estão me chamando para perto. Muitas vezes vocês não estão conversando comigo. Muitas vezes vocês não estão escutando aquilo que eu estou gritando no coração de vocês. Muitas vezes vocês não estão escutando aquilo que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes eu estou falando, não vai por esse caminho, e você vai. Muitas vezes eu falo, ei, não põe isso na tua boca, não bebe isso, não fuma isso, e você não está escutando, não olha para isso, não abre esse site, aleluia, mas você não está escutando o Espírito Santo do Senhor. Mas hoje Ele está aqui para fazer uma obra de redenção, hoje Ele está aqui para falar, eu amo vocês, aleluia, Deus nos ama, aleluia, de uma forma incondicional, aleluia, o ambiente está denso aqui, a pessoa sendo transformada, tem coração sendo quebrantado, porque há um poder, há uma glória sendo distribuída aqui. Não se sinta acusado, eu não estou aqui para te lançar em rosto, mas eu estou aqui para que você tenha um novo caminho com Deus, um novo caminho com o Espírito Santo que habita no teu coração. Um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de poder, um caminho, aleluia, da glória do Senhor. Um caminho, aleluia, de coisas novas e maravilhosas, de viver aquilo que podemos viver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E hoje nós estamos sendo capacitados para isso. Nós estamos sendo capacitados para essa obra. Nós estamos sendo capacitados para aquilo que o Senhor quer fazer no coração de vocês. Espírito Santo. Deus é tão bom, mas vamos continuar lendo. Vamos ler Atos 1, do 4 ao 8. Aqui, só para dar o contexto, aqui foi pertinho de Jesus subir aos céus. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha andado os 40 dias aqui na terra, aparecendo para os apóstolos. E aqui fala assim no 4, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se juntado, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu esse tempo, o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como a gente leu lá atrás, o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. E quando Jesus está falando, ele está pertinho de subir, e ele fala, olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vocês receberão uma virtude, vocês receberão um poder, vocês serão capacitados para a obra de levar o Evangelho, vocês serão capacitados para aquilo que precisa ser feito. Vocês serão pessoas, aleluia, cheias, vocês serão batizados no Espírito Santo. Vocês receberão virtude do alto.
E nós temos recebido dessa virtude, nós temos recebido desse poder, nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos selados, como a Bíblia fala, pelo Espírito Santo. O Senhor nos tem marcado, o Senhor nos tem derramado sobre a nossa vida, dessa porção do Espírito, aleluia, para nos capacitar, para que nós entendamos quem nós somos, aleluia, em Cristo Jesus, para que nós entendamos que diante da glória, diante do poder, diante da santidade do Senhor, é o Espírito Santo que nos capacita, aleluia, é o Espírito Santo que faz nós andarmos, aleluia, por aí, e as pessoas veem e sentirem Jesus no nosso coração, as pessoas verem Jesus na nossa vida, no nosso falar, no nosso agir. Quantas vezes você nem fala nada, você está com uma roupa normal, igual todo mundo, e as pessoas falam assim, você é evangélico? Já aconteceu isso com alguém? Por quê? Pelo que vocês carregam dentro. Pelo Espírito que habita em vocês, pelo coração de vocês transformado pela palavra, pelo poder que emana de vocês, sabe? Irmãos, aqui nós fomos batizados no Espírito Santo, há um poder para ser derramado, sabe, irmãos? Deus está batendo muito forte nessa tecla, há um poder para ser derramado, há uma glória para nos revestir, há roupas novas, há vestes novas, há dons que o Senhor dá para nós, que vem do Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos capacita para toda verdade, que nos capacita para toda justiça. E aí, vamos só virar aqui, eu não vou nem virar a página, nós vamos ler Atos 2, do 1 em diante. Que fala da descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitado judeus, homens religiosos, todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vou parar aqui para não ficar muito comprido. Mas, resumindo, depois de tudo isso, quando o Espírito Santo veio, e aí Pedro tomou a palavra e falou que o que eles estavam vendo, eles achavam que aqueles homens estavam bêbados. E Pedro tomou a palavra e falou assim, olha, eles não estão bêbados, isso aqui é o poder, isso aqui é o que o profeta Joel profetizou, eles estão revestidos do poder, o Espírito Santo veio sobre eles. E a Bíblia fala que naquele dia quase 3.000 almas se juntaram. Mas é engraçado porque Jesus manda as pessoas, os discípulos se juntarem lá em Jerusalém, até que do alto fosse revestido. E aí quando o Espírito Santo veio, aleluia, não foi algo secreto, não foi algo escondido, não foi algo que talvez as pessoas não olharam, não, foi algo extraordinário, sabe, houve um vento veemente. Houve línguas de fogo repartidas sobre a cabeça deles, aleluia. E eles ficaram como bêbados, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, aleluia. E foi um movimento tão grande que as pessoas da cidade se chegaram ali para ver o que estava acontecendo. E muitas vezes nós, aleluia, temos vergonha do Espírito Santo. Temos vergonha, aleluia, de falar um Jesus te ama. Nós temos vergonha, aleluia, de mostrar aquilo que Deus já fez no nosso coração, de mostrar as marcas de Cristo, de mostrar aquilo que carregamos. Nós não temos coragem de orar por alguém na rua, nós não temos coragem de falar para um mendigo, ei, bate, aleluia, bate retirada, multidões de demônios, nós não temos. Mas o Espírito Santo, quando ele vem, é como um vento veemente. Há um poder, há uma capacitação. E é isso que nós precisamos entender, que esse poder está disponível para nós hoje. Nós já carregamos isso dentro, aleluia. Nós só precisamos saber e entender que isso está dentro de nós, aleluia. E nós precisamos que isso transborde para fora, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Eu não gosto de contar coisas que, testemunhos de outras pessoas, né, de terceiros. Mas esse eu vou abrir uma exceção porque eu vou me inserir no meio do testemunho mais para frente.
A igreja que eu era antigamente, tinha uma pessoa lá que se converteu naquele lugar e ele estava passando muita dificuldade, porque ele mexia com um bar. E ele fechou o bar e não estava achando colocação no mercado. E ele morava ali perto do quartel, ali mais para cima, ali na Vila Sofia, mais para cima. E um dia ele está na casa dele, numa quarta-feira. Não vou lembrar o ano, não, mas o dia eu lembro, que era o dia do culto, da quarta. E ele estava na casa dele e ele começou a escutar os louvores da igreja. Aí ele ficou assim, ele falou, mas não dá para escutar. E na Vila Sofia é alto, se ele saía da casa dele e ia para a rua, ele conseguia ver a igreja. Era longe, mas por ser alto ele via. E ele começou a escutar, ele falou, tem algo errado, deve ser um culto aqui perto, mas ele foi para fora. E quando ele foi para fora, ele olhou para o lado da igreja, ele e a família dele, não foi só a visão de uma pessoa. Eles viam chamas de fogo cair naquele lugar. Eles viam chamas cair em cima daquela igreja, em cima daquela igreja lá, e de repente, agora eu vou me inserir no testemunho, porque naquele dia eu estava assistindo aquele culto, naquele dia eu lembro até a palavra, naquele dia o irmão pegava em 3 de cantares, que ele falava assim, quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumo, aleluia, ao redor da liteira, há 60 valentes de Salomão, e ela está adornada com mirra. Ele estava pegando essa parte, o irmão, eu lembro da palavra, e aquele dia a presença era tão real, era tão forte, eu nunca senti Deus tão forte como aquele dia, aleluia. Parece que minha carne estava descolando dos ossos, eu sentado assim no banco, eu só me encolhia, porque doía a barriga, doía tudo, eu me tremia todinho no banco, porque a presença estava tão real naquele lugar, aleluia. Muitas vezes, como hoje, aleluia, a presença veio tão real nesse lugar, aleluia. Se Deus abrir, aleluia, os olhos espirituais aqui, a chama de fogo caindo sobre pessoas aqui, há poder do Espírito Santo sendo derramado, aleluia. Há coisas novas sendo geradas no Espírito, há coisas novas sendo geradas no reino, há um poder, há uma transformação, aleluia. E os espirituais já estão sentindo, aleluia, aquilo que Deus quer fazer. Eu vejo chamas de fogo caindo nesse lugar, eu vejo a glória se manifestar, pulando de coração em coração, aleluia. Deus está levantando profetas aqui essa noite, aleluia. Deus está levantando pastores, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Deus está capacitando evangelistas em nome de Jesus. Aleluia. Quem se julga evangelista aqui? Levanta a mão para mim. Quem fala, pastor, eu amo esse ministério, eu quero ser um evangelista. Aleluia. Fiquem de pé. Aleluia. Aleluia. Há uma capacitação do alto sendo derramada aqui. Há um poder sendo derramado sobre a vida de vocês. Para que vocês, aleluia, comecem, sabe, testificar do Espírito Santo. Testificar da obra redentora de Jesus na cruz. Essa noite, aleluia, sinta a unção. Sinta o poder de Deus transformar o coração de vocês. Sejam revestidos da palavra. Sejam revestidos de poder. O Espírito Santo, aleluia, marca vocês pela coragem de levantar. E o Senhor te fala, aleluia, receba o dom de evangelismo agora, receba o dom, aleluia, de expulsar demônios, aleluia, receba o dom de cura agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. O Espírito Santo sopra na vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, podem sentar. Aleluia. Sabe, tem muito para ser feito esses últimos dias. A Bíblia fala, searas estão brancas. Está na hora de ceifarmos. Os semeadores já foram. Nós estamos na hora de ceifar, de colher, aleluia, de ver os campos brancos, de trazer as almas para Cristo, de trazer, sabe, o evangelho puro, real na vida de pessoas, um evangelho sem peso, sem religiosidade, aleluia. Mas tem muita gente aqui ainda preocupado com religião. Tem muita gente aqui que ainda não entendeu qual é o propósito dessa igreja, qual é o propósito desse ministério.
Sabe, irmãos, lá no início, quando a gente começou, 80% eram pessoas que chegaram magoadas de outros ministérios, eram pessoas que chegaram machucadas, exploradas financeiramente, exploradas psicologicamente. E por isso que às vezes eu me preocupo muito, eu tento segurar ao máximo, assim, eu tento que as coisas fluam como a unção que Deus derramou nesse lugar aqui desde o início. E as pessoas são atraídas para esse lugar por conta da unção, por conta daquilo que o Senhor está fazendo aqui. As pessoas estão sendo atraídas aqui, aleluia. Não é porque pode tudo, não, pelo contrário, a gente pega contra o pecado, a gente bate, aleluia, no pecado, aleluia, porque é a única coisa que nos afasta de Deus, é a única coisa que nos afasta da presença, é a única coisa que nos afasta daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas o Senhor está falando, aleluia, que essa unção de atrair pessoas, aleluia, é tão triste a gente ver quantas e quantas pessoas que estão paradas. Tem mais pessoas paradas do que congregando. Eu não tenho medo de falar isso. Tem mais ex-crentes do que crentes. Mas o Senhor não quer deixar ninguém para trás, aleluia. O Senhor não quer, aleluia. Sabe, eu não vou lembrar o nome da festa, mas tinha uma época do ano que quando Israel colhia ali, e o que caía no chão eles não pegavam, que era para os estrangeiros, que era para as viúvas, para os órfãos, e ficava no campo. Se você estivesse colhendo um milho lá e a espiga caísse, eles deixavam lá. Eles não pegavam, Deus está trazendo isso agora. Aleluia, quantas espigas estão caídas na colheita. Quantos grãos, aleluia, que Deus já plantou semente no coração de pessoas, estão paradas lá fora. Aleluia, quem vai lá é os estrangeiros, aleluia. Não, o Senhor está falando, volta lá, Israel, volta lá, igreja minha, não deixa ninguém ficar para trás, porque aquela alma que está lá atrás custou o sangue de Jesus, aleluia. O preço que foi pago para você estar aqui essa noite, sentado, ouvindo essa palavra, sendo abençoado. Eu também paguei o preço para aquele que está lá atrás. Vai lá e resgata ele, vai lá e traz do chão, vai lá e traz do monturo, aleluia. O Senhor está levantando pessoas aqui, com amor por almas, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Há dom sendo derramado aqui essa noite, para que a glória seja manifesta na tua vida, no teu coração, na tua casa. Tem tanto poder para ser derramado. A unção quebra todo julgo, a unção quebra tudo aquilo que está errado, a unção coloca todas as coisas no lugar. O poder de Deus, o amor de Deus derramado no nosso coração é real e verdadeiro. Para fazer toda boa obra, para fazer aquilo que o Pai nos revelou. Sabe, a gente vê aqui, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. E eu fiquei pensando isso porque, sei lá, no meio da semana, eu estava com a palavra pronta. Falei, Senhor, amém. Fazia dia que o Senhor tinha trabalhado uma palavra no meu coração. E aí hoje de manhã o Senhor mudou tudo. O Senhor trouxe para falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Eu comecei a meditar nisso e eu pensei, o que é a verdade? A Bíblia fala, tua palavra é a verdade. E eu fiquei, nossa, então a palavra é a verdade. E quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez carne? Quem é o Logos de Deus? Jesus. Então o Espírito Santo nos guiará. O Espírito Santo nos guiará e nos levará à verdadeira manifestação da obra de Jesus Cristo na face da terra. Só Ele, aleluia, nos conduzirá para rompermos com a nossa carne, para rompermos com a nossa vontade, para rompermos com o nosso ego. Só Ele nos levará à verdade da palavra. Só Ele nos levará, aleluia, a viver o evangelho puro e simples, falando de um Deus que ama, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Jesus que nos reconciliou para Deus, de um Deus, aleluia, que se fez carne, aleluia, para que a ira que havia sobre a igreja, para a ira que havia sobre a humanidade fosse derramada nele. Deus é justo e seus juízos são perfeitos. E muitas vezes a ira que iria cair sobre nós, Ele fez com que caísse sobre Ele mesmo.
E às vezes a gente não é grato por isso, ou às vezes a gente nem entende. Porque tem coisas na palavra que talvez a gente lê de uma forma e não entende naquele momento, e talvez alguns anos essas coisas se revelam ao nosso coração. Mas é porque a vinda do Senhor está tão pertinho, sabe? Há manifestações de coisas que precisam ser feitas nesses últimos dias, há manifestações do Espírito Santo que precisam ser geradas no nosso coração nesses últimos dias. Eu sei que a gente pega a fé, eu sei que a gente pega daquilo que a palavra fala. Nós não temos problema em falar de dinheiro, nós não temos problema em falar em prosperidade, nós não temos problema com isso, aleluia, porque é bíblico, nós não inventamos nada, tudo na palavra. Mas há coisas no reino do Espírito, aleluia. O Senhor está tratando de coisas no reino do Espírito essa noite. Eu sei que tem pessoas aqui com necessidade, eu sei que tem pessoas aqui que de repente queria estar ouvindo uma palavra que Deus vai preparar, que Deus vai abrir a porta, aleluia, mas deixa isso um pouquinho para lá, porque não andeis ansiosos por coisa alguma nessa vida, porque o Senhor que nos veste, é o Senhor que nos cuida, aleluia, é o Senhor que nos alimenta. Descansa no Senhor essa noite, aleluia, descansa no Senhor da tua vaidade, descansa do Senhor do teu ego, descansa no Senhor daquilo que te afasta de Deus, para que hoje o Espírito Santo, aquilo que Ele quer fazer essa noite, não seja impedido, aleluia, por aquilo que nós colocamos na nossa mente, pela distração, pelas contas que vocês estão pensando que vai ter que pagar no início do ano. Deixa um pouquinho para lá. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração. Deixa o poder de Deus mudar vidas, deixa o poder de Deus transformar. Deixa o poder de Deus multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado. Sementes que foram plantadas no teu coração, aleluia. Deus está falando. Aleluia. Sabe, talvez você não sente mais Deus como você sentia. Talvez você lembre do tempo de infância, do tempo que você ia na igreja, aleluia. Você tinha tanta alegria. E você hoje leva uma vida mais afastada, como eu falei, não foi embora, não se perdeu, não ficou pelo caminho, mas está aqui, sabe, com um gelo no coração, com algo que não condiz com aquilo que o Senhor quer fazer, que não condiz com o Espírito Santo, que não condiz com o poder de Deus derramado, que não condiz com a obra redentora de Jesus na cruz, que não condiz com quem que você é hoje, que não condiz com a revelação de Deus no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, essa enfermidade, aleluia, essa dor, essas coisas que você carrega, aleluia, serão transformadas, serão curadas, serão saradas. Deus faz todas as coisas. Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades, aleluia. Mas, aleluia, precisamos entender que o poder de Deus é real, que o poder de Deus é verdadeiro, que milagres acontecem, que não nada cessou, aleluia, que as línguas não cessaram, aleluia, que a glória não cessou, que o poder de Deus não diminuiu, que a mão de Deus não ficou encolhida, aleluia, mas pelo contrário, ela está aberta, aleluia, para nos capacitar, ela está aberta para nos levar em lugares, aleluia, que nós às vezes pensamos que nunca iremos chegar, porque nós olhamos nossa condição humana, mas aleluia, há pessoas, aleluia, com chamado, pessoas, aleluia, que Deus já falou, que Deus já mostrou, que Deus já colocou no coração. Ele abre portas, Ele prepara caminho, Ele abre portões onde precisa ser aberto. Essa noite, aleluia, Deus está abrindo coisas, aleluia, portas, conexões, pessoas que vão aparecer na sua vida e você vai falar de onde, aleluia, mas é um poder, é a graça que está sendo derramada aqui sobre essa igreja essa noite, aleluia, essa capacitação do Espírito, aleluia, de poder, de glória, de ação, aleluia, aleluia, não fica parado, porque Deus chama aquele que está em movimento, não se esconde no teu casulo, o Senhor te chama para fora. Quando o profeta se escondeu na caverna, Deus falou: Elias, vem para fora. Não se esconde. Não se esconde, se mostra. Se mostra para Deus, se mostra. Porque às vezes vem oportunidades, às vezes vem há coisas que a gente precisa fazer na obra, e o Senhor abre aquela porta, e nós não vamos.
nós nos escondemos, Aleluia. Eu sei que muitas vezes a gente se esconde por timidez. Eu sei que muitas vezes a gente se esconde por insegurança. Eu sei que muitas vezes a gente se esconde por achar que não é digno. Irmãos, ninguém é digno. Ninguém é santo. Todos nós temos pecados, todos nós temos nossos erros, todos nós temos nossas meninices. Mas o que nos capacita a fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer é o Espírito Santo. O que nos capacita para fazer, sabe, para a gente pregar, o que nos capacita para a gente orar, o que nos capacita para a gente repreender enfermidades, o que nos capacita para de repente topar com uma pessoa endemoniada e não ter medo, aleluia, porque você está cheio da presença, é Ele. Nunca é nós, nunca é na força do meu braço, nunca é pela minha capacidade intelectual, nunca é por... Não, irmãos, sabe, essas coisas é bom a gente aprender, é bom a gente ter, é bom a gente estudar, é bom, sabe, se você tem oportunidade, mas nunca se diminua se você não teve essa chance, nunca se diminua se você não conseguiu, às vezes, participar de um bom curso, aleluia, se você nunca conseguiu, sei lá, de repente se formar, não se diminua, aleluia, não se diminua, porque às vezes você sabe, você conhece melhor que ninguém o que passa na tua cabeça, o que passa nos teus pensamentos. Não se diminua. Não se diminua quando o inimigo lança em rosto o teu pecado. Não é Deus. Não é Deus. Deus vem para que nós nos confessemos nosso pecado para Ele e no nome de Jesus nós somos perdoados. A função de acusador é do inimigo. Há um manto aqui sobre essa igreja essa noite. E não é bom não, sabe? Há um manto sobre a vida de pessoas aqui, aleluia, que estão encolhidas, estão debaixo, no calor tremendo. Sabe quando você é criança e você fica com medo de noite no quarto e está o maior calor, mas você se enrola da cabeça aos pés? Porque como se um lençol fininho fosse te proteger daquilo que você está com medo. Tem pessoas que estão assim, estão sofrendo, aleluia, estão abafadas, está ruim de respirar, esse manto está sufocando aquilo que Deus plantou, aleluia, esse manto não está deixando florescer a obra de Jesus na tua vida, esse manto, aleluia, essa coberta, esse cobertor, não está deixando florescer, aleluia, aquilo que Deus plantou no teu coração, que já precisava estar grande, que já precisava estar dando frutos, aleluia, mas você está enrolado debaixo disso, aleluia, como um casulo que te prende, aleluia, mas o Senhor fala essa noite, eu arranco, aleluia, esse manto da vida de pessoas aqui, aleluia, eu mando a depressão embora, aleluia, eu mando, aleluia, todo medo, batendo em retirada agora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, aleluia, medo caindo por terra, grilhões de medo caindo por terra, aleluia. Eu sei que tem coisas que não são fáceis, eu sei que tem coisas que a gente luta contra e muitas vezes não tem força. Eu sei, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas lutas. Mas o Senhor está aqui essa noite para fazer promessa. O Senhor está aqui, sabe, Ele está falando, olha, não é para muitos dias, não é para daqui 1 ano, não é daqui para 2 anos, aleluia, não. Dentro de poucos dias, aleluia, você começará a sentir aquilo que Deus está fazendo no teu coração, aleluia. Coisas estão sendo giradas e colocadas no lugar, aleluia. As portas estão sendo abertas aqui essa noite, aleluia. Portas no reino, aleluia, portas no Espírito. O Senhor está preparando pessoas aqui para o ministério. Pastor, mas aí tem, sei lá, nem sei quantos pastores mais, 7 pastores. Tem pastor dando cabeçada. Aleluia. Aleluia. Sabe,
Se houver essa rendição na tua vida, se houver rendição nisso que Deus já colocou no seu coração, aleluia. Se houver uma rendição nisso que o Senhor, aleluia, está plantando, Ele está trazendo em mente no teu coração aí. Se houver uma rendição nisso, aleluia, o Senhor te levanta de uma forma que você nunca esperou, aleluia. Talvez você ache, Senhor, eu não tenho capacidade, eu sou escondido, ninguém me vê, aleluia. Deus está te olhando, Deus é aquele que te levanta, aleluia. Deus é aquele que capacita, aleluia. Deus vai levantar pastores, aleluia. Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar apóstolos, aleluia. As searas estão brancas, aleluia. Há um tempo, aleluia, de poder, aleluia. É um tempo de glória, é um tempo, aleluia, de você colocar a mão no arado. O sol vai queimar, vai dar calo na mão, vai ter dia de doer. Vai ter dia, sabe, de você olhar e falar assim, eu não preciso disso. Aleluia. Ministérios estão sendo levantados aqui essa noite, aleluia. Ministérios estão sendo levantados e carimbados, aprovados no reino do Espírito, aleluia. Eu estou vendo como uma pilha de papel, aleluia. E ali tem alguém puxando aqueles papéis e carimbando, aprovado, aleluia. Tá, mas está faltando isso, mas está aprovado, eu aprovo, aleluia. Eu aprovo, eu aprovo, eu aprovo, eu aprovo a tua vida, eu aprovo o teu dom, eu aprovo o teu ministério, aleluia. Eu aprovo, aleluia, a tua dor, aleluia. Eu tiro ela do teu coração, aleluia, para que aquilo que eu aprovar na tua vida, aleluia, se manifeste agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. O sobrenatural chega sobre a tua vida essa noite. Andarás no sobrenatural, andarás em poder, andarás em glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, Isaías 65:1 fala assim: eu fui achado daqueles que não me buscam. E Deus se revelou para Abraão. Abraão não estava buscando a Deus. Abraão ganhava dinheiro fazendo ídolos. Era o negócio da família dele. Mas ele reconheceu Deus. Deus tocou, Deus achou Abraão. E ali, por um tempo, a revelação de Deus era dentro da lei, a revelação de Deus era dentro do povo de Israel. A revelação de Deus era embaçado por aquilo que aqueles homens tinham, que eles ainda não tinham o Espírito Santo, que eles ainda não tinham o conhecimento verdadeiro de Deus, que talvez só chegou quando Jesus veio. E ele trouxe um Deus diferente. Ele falava, olha, o que eu faço, eu só faço o que eu via meu pai fazer. E ele curava, libertava, abençoava, preparava as coisas, sabe? Corrigia as pessoas também, mas ele tinha um amor, ele atraía as pessoas por aquilo que ele carregava. O próprio Deus se fez carne. E ali ele nos mostrou, ele veio para rasgar o véu que nos separava de Deus. E ele nos mostrou verdadeiramente o caráter de Deus, verdadeiramente a vontade de Deus, verdadeiramente aquilo que o Senhor fazia, sabe? Aquilo que o Senhor tinha de essência, aquele amor que Deus tinha pela humanidade. Ele veio e mostrou e provou na cruz do Calvário, derramando seu sangue, para que essa moeda de troca, o seu sangue, pagasse a nossa dívida com o inimigo da nossa alma, aleluia. Sabe, ele nos resgatou, ele nos restaurou. E ele mandou o Espírito Santo para que andássemos em poder. E hoje nós entendemos a revelação de Deus no nosso coração, por essa verdade que o Espírito nos coloca, por essa verdade que o Espírito, aleluia, traz na nossa vida, traz no nosso coração. É o poder de Deus derramado, é o poder de Deus derramado sobre o nosso coração, o paracleto, o pneuma. E muitas vezes, quem já fez metanoia aqui? Bastante gente. E no último culto, numa das aulas que era sobre batismos e dons, e ali nós tiramos um tempo para orar por pessoas, para impor as mãos, para elas receberem o Espírito Santo, serem batizadas no Espírito Santo. E talvez num culto como esse a gente não vai fazer isso, porque
vai movimentar, nós temos um horário para terminar, acabar o culto. Mas quando Pedro teve a visão ali dos animais impuros, e ele foi lá pegar, e ele pegava ali na casa daquele povo gentil, e a Bíblia fala lá em Atos que quando Pedro pegava, o Espírito Santo caiu sobre aquele povo, e eles foram batizados no Espírito Santo. Sabe, talvez você ache que o Espírito Santo tem que ser algo de uma forma sobrenatural, acontecer uma emoção, um arrepio muito grande, mas o Espírito Santo está sobre essa igreja essa noite, o Espírito Santo está passeando no nosso meio, o Espírito Santo quer batizar pessoas aqui essa noite, o Espírito Santo nos capacita essa noite, aleluia, tem dons que precisam ser derramados, aleluia, pastor, quem são os dons? Isso, vai lá, estuda, pega Coríntios, aleluia, vai lá e vê o dom da fé, os dons de cura, aleluia, as manifestações do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aleluia, estuda a palavra, sabe, toma posse daquilo que a palavra já falou ao seu respeito. Pastor, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu sou uma geladeira, pastor, em nome de Jesus, sabe, estuda a palavra, porque há coisas ali que é para a igreja, não é para o ministério, não é para quem prega, não é para os pastores, não, é para eles também, mas é para cada um de vocês. Vocês começam a enxergar no reino do Espírito, vocês ter o dom de discernimento do Espírito, de vocês entrar no lugar e saber que Espírito que está se manifestando ali, que Espírito toma conta daquele lugar. O dom de interpretar línguas. No Amox do ano passado, teve uma aula, não sei se foi oração, não lembro que aula que foi. E teve um mover muito grande, quando a oração. E aí, no final daquela aula ali, estava um mover muito grande. E o apóstolo Sérgio passou o microfone para mim, o pastor Cid não estava. E o Senhor me constrangeu a falar em línguas. E eu falava, olha, mas eu não posso falar em línguas, eu preciso do intérprete. Eu preciso do intérprete. Deus está derramando o dom de intérprete aqui essa noite. E eu falava isso naquele dia. E eu chamei o intérprete, ele não veio. E eu falei em línguas, e o Senhor me deu de interpretar. E aí acabou, um mover muito bonito. Aí logo depois, 3 pessoas vieram e falaram que tudo o que eu falei, elas entenderam. E da forma que eu interpretei, elas entenderam da mesma forma. Então, dons que são plantados no nosso coração, muitas vezes a gente sufoca ele pela nossa falta de fé. Muitas vezes a gente sufoca ele pela nossa coragem de ir lá e fazer aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer. Tem tantos dons derramados na vida de vocês, e vocês colocaram ele numa caixinha e trancaram. Como a parábola lá das... fugiu o nome da parábola. Dos talentos, obrigado. Como a parábola dos talentos. E o Senhor está falando, enquanto é tempo, desenterra esse talento. Traz ele à luz, começa a usar esse talento que Deus já te deu. Começa a orar por pessoas, começa a orar por vidas, aleluia. Começa a impor a mão sobre o enfermo, começa a falar do Evangelho, porque já está no seu coração, já está na sua vida, já está sobre você, aleluia. Só basta usar, a ferramenta já está na mão. Sabe, meu quintal está lá, chovendo, está cheio de mato lá, e eu precisando capinar. E tem gente que está assim, com a enxada na mão, mas não tem coragem de capinar. Mas o Senhor fala para você, usa o dom, usa a ferramenta que eu já te dei, aleluia. Hoje o Senhor, aleluia, está capacitando vocês com coragem, com ousadia para fazer aquilo que você já carrega dentro, aleluia. Com o poder, com a glória, com a unção que Deus já derramou na tua vida. Glória a Deus. Palavra que Deus nos dá essa noite. E chamar o Ministério de Louvor. Eu sei que hoje está poucos visitantes, a maioria das pessoas a gente já conhece. Mas se você essa noite já nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador,
nunca teve coragem de levantar a mão e falar: Senhor, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida. Eu queria que você levantasse a mão de onde você está, para a gente orar junto. Da mesma forma, você que já viveu essas coisas no Espírito, você que já chorou diante da presença, você que já, trilhou uma longa jornada no Evangelho e de repente está afastado, está parado, mas hoje você acha que é o dia aceitável, hoje você se sentiu tocado por aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, levanta a mão de onde você está e nós vamos orar com você. Aleluia. É muito... Esse é um dos momentos que eu insisto menos no culto. Porque quando eu aceitei Jesus, eu fui numa igreja lá, e na hora de aceitar Jesus, era daquelas igrejas mais antigas, que o povo ficava lá fazendo a pressão de você. Vai lá aceitar Jesus. Vai lá, e vinha, 20, 30 pessoas para ficar mandando você aceitar. E eu tomei uma birra daquilo, eu falei: eu estou indo, será que eu estou realmente confessando Jesus como meu Salvador? Eu não estou aguentando a pressão desse povo. E eu não gosto de insistir. Eu gosto que o Senhor toca. Vem para cá, meu irmão. Eu gosto que o Senhor toca no coração. Porque é uma decisão pessoal. É algo que a gente carrega e a gente precisa estar firmado dentro. Tem que ter essa certeza que eu fui porque o Senhor me ama. Porque eu fui porque eu fui tocado pelo Espírito. Aleluia. Se tiver mais alguém para confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui para frente. Glória a Deus. Se tiver alguém que está parado, afastado, quer voltar, hoje essa porta de salvação está aberta. Dá com a mão de onde você está. Vem para cá. Não é vergonha, é festa nos céus. Da mesma forma, eu vou fazer a terceira pergunta essa noite. Se tem alguém que está assistindo cultos com a gente, ou está vindo hoje pela primeira vez, e sente no coração de caminhar junto com essa igreja, levanta a mão, vem para cá. Fala: Senhor, o Senhor tem me mostrado pessoas que chegarão. Uma visão que o Senhor me deu no início desse ministério. Eu vi pessoas andando no deserto, e no meio do deserto havia um lugar, uma cidade, e havia fila de pessoas, aleluia. Músicos chegando com instrumento nas costas, e na época a gente pagava ainda pessoa para tocar, nós não tínhamos músico. Nós pagávamos um músico, ele vinha e tocava até 7h30 para ele ir para a igreja dele, e de 7h30 nós não tínhamos ninguém para tocar. E o Senhor me deu essa visão, e olha só que Deus tem feito. Se você quer caminhar junto conosco, vem aqui para frente também. Amém? Então vou falar com os irmãos aqui. Eu jamais serei o mesmo.
nosso irmão Alan vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas conforme eu vou orar, você repete. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado Pela obra redentora da cruz. pela obra redentora da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, Que essa noite que essa noite o Senhor deu o oportunidade Senhor deu oportunidade de te de confessar te confessar como meu Senhor e Salvador. como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Essa noite entrego minha vida Essa noite entrego minha vida nas tuas mãos, Pai. Escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Glória a Deus. Paulo está apontando aqui que eu devo estar com a cabeça dourada ou prateada. Tem mais alguma coisa, Paulo, falar? A câmera está aqui? Despedir do pessoal da internet. Hoje nós tivemos uma presença ilustre do pastor Renan, lá de São Paulo, está nos acompanhando. Deus abençoe, irmãos. E todos aqueles que acompanharam, sejam abençoados com a prática da palavra, em nome de Jesus. Amém. Mais alguma coisa, Léo? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente encerrar esse culto. Se tem alguém que